Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar aqui a terça-feira, amanhã, acompanhando informações, notícias do São Paulo. O momento do time não é dos melhores. Ontem o Luiz Fabiano, o Miller e também o Lugano falaram do São Paulo, desse atual momento do São Paulo, que não vem numa boa fase. Ontem, com a vitória do Vasco, o São Paulo caiu para a 9ª colocação, está fora ali da zona de classificação para a Libertadores. E na próxima rodada já precisa dar uma resposta contra o Bahia, né? Um jogo difícil contra o Bahia. O São Paulo recebe o Bahia no Morumbi, mas o momento do São Paulo não é dos melhores, né? Vem aí nessa crise após a eliminação da Libertadores. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal falaram aí sobre o São Paulo, já deixar os créditos aqui na descrição. Você, torcedor tricolor, escreve aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você está assistindo os vídeos aqui do canal. Mas agora, bora acompanhar aqui o pessoal falando sobre o tricolor. Fala, Miller. Olha, Michele, os desfalques do São Paulo, que estão no departamento médico, não fazem falta. Dineno está no departamento médico. Oscar no departamento médico. Ah, o Oscar não fez falta? Sim, mas a temporada do Oscar. Sim. A temporada dele... O Lucas, que é o melhor jogador de São Paulo, Michele, a temporada dele é ruim. Também. Mas a ver que é porque não tá bem, tá machucado, né? Mas é uma temporada que ficou devendo também. Ele deu título pro São Paulo. O Crespo, das poucas coisas que eu entendi na entrevista, ele foi muito rápido, espanhol misturado com português, Michele. Olha, o treinador, quando tenta se justificar... Muito. Não dá, tem que ser sincero. Olha, o negócio é o seguinte, nós não fizemos uma boa partida, nosso time tá mal, 3 derrotas consecutivas, então nós precisamos dar a volta por cima, precisamos nos reencontrar primeiro com o bom futebol, para depois vir as vitórias. Desse jeito, a gente não consegue, como disse o Xará, uma vaga na Sul-Americana. Então, o momento não é bom. O Lucas mesmo ontem falou, em outras palavras, olha, a gente não tá bem, a gente precisa voltar a se reencontrar com o nosso bom futebol. Mas como você Aonde ficou esse bom futebol? Na altitude, em algum lugar? Mas esse bom futebol, acho que ele nunca chegou no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Tá. Nunca chegou. Então, o time do São Paulo, Michele, pra mim, é um time, como eu sempre falei, é um time limitado. Essa limitação, essa vitória do Mirassol, Michele, pra mim, só descortina aquela capa e mostra a realidade real do São Paulo. Que é essa aí. Entendeu? Um clube que tem salários atrasados, uns jogadores que não têm vontade nenhuma de jogar, já estão em ritmo de férias. Quer dizer, como que o torcedor vai esperar que o time possa dar uma volta por cima, ou em cima, acima de qualquer coisa? Eu acho que superar os seus obstáculos, ou os seus desafios próprios, primeiro, o São Paulo não consegue. Alex? É isso aí, o Xará falou tudo, escancarou a realidade e a gente não vê perspectiva, né? Aquela famosa luz no fim do túnel com esse elenco, você vai pensar o quê? O Luciano de repente vai virar o Careca. Se tivesse uma vela no fim do túnel, poderia ser... Nem uma vela tem. Tem o fósforo. Não tem nada. Tem a caixinha de fósforo. Não tem o que fósforo. acender, o pavio tá curto. Exatamente. Gente do céu, que situação. Achei que a coisa ainda podia melhorar, Miller. Bom, vamos colocar na tela de novo para o Miller e para o Alex fazerem essa análise. Olha lá os números do Crespo. O Crespo, 23 jogos, 23 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 47% de aproveitamento. O Zubeldia, o que é aquilo? 82 jogos, 37 vitórias, 24, 21 e tal, 54% de aproveitamento. Aí, Michele, aí não dá pra comparar, sabe por quê? Por quê? Porque aí, desde quando chegou o Zubeldia, que foi ele até o final da sua estadia no São Paulo, muito mais tempo que o Crespo. Ué, mas assim, a proporção... O Zubeldia ficou 1 ano e meio no São Paulo. O Crespo chegou agora. Essa é a comparação total, mas a comparação do ano de 2025, cara... Não, a de 25, sim. A de 25 eu concordo, mas essa não. Porque essa, o Zubeldia ficou 1 ano e meio no São Paulo e o Crespo chegou agora. Então não dá pra você comparar. Dá pra pôr de volta aí, ó, de 2025. Essa pra mim chama atenção. Aí sim. Essa chama atenção 23 e é preocupante. Jogos, 10 derrotas e o outro 34 jogos... 8 derrotas. Que eu não enxergo de onde eu tô. Menos derrota do que o Crespo, claro, na proporção. Então, e por que com o Crespo a coisa é mais leve? Não tem tanta cobrança, tipo, vamos sair o Crespo, ele foi campeão uma vez, só por isso. Não é isso não, Xará. Eu acho que é o seguinte, é porque o Crespo chegou agora. Então, muitos torcedores dizem assim, o Crespo é o menos culpado porque chegou agora
teve uma arrancada que tirou o time da zona de rebaixamento. Não é culpa dele. Então, muitos torcedores estão isentando o Crespo. Mas o Fogão não tá mais fechado. O Zubeldia, exatamente. O Zubeldia já estava há 1 ano e meio no São Paulo, já tinha um desgaste com a torcida. O Zubeldia não sabia mudar o time durante a partida. Então, ele tinha uma série de limitações que a torcida já queria que ele vazava logo. O torcedor fala isso. E o Miller fala o quê? Eu falo que a campanha do Zubeldia foi uma campanha fraca, ruim, e a campanha do Crespo, boa quando ele chegou. Mas nessa proporção, a campanha está fraca, porque 3 derrotas consecutivas, até porque também, vale lembrar, Michele, para dar um refresco pro Crespo, o Zubeldia, na maior parte do seu tempo, ele jogou com o time completo. O Crespo não. Ah, é verdade. O Crespo não teve o Lucas. Bem lembrado. Por quase 5 meses. Caleri também, né? Caleri já acabou, só ano que vem. Quer dizer, então, o Zubeldia não. O Zubeldia teve esses jogadores em plena forma. O Crespo não. O Crespo não teve o Lucas em plena forma. O Pablo Maia voltou agora. Não teve o Rames Rodrigues. Exatamente. Ele conta. Então já é piada. Michele, nesse ponto, eu isento o Crespo. Só. Ponto. Mas o time tá jogando mal. Mas o fogão já foi ligado. Não tá mais só com a geladeira aberta. O fogão já tá começando a esquentar. Não, o fogão, fornalha. Fornalha. A fornalha. Começou a esquentar. Começou a esquentar. Nos últimos 8 jogos do São Paulo, somando as outras competições também, com o Campeonato Brasileiro, são 7 derrotas. Uma vitória, aquela de 3 rodadas atrás contra o Fortaleza, até uma boa vitória, porque o São Paulo jogou com um jogador a menos durante a maior parte do tempo. Mas a impressão que eu tenho, Lugano, é que o São Paulo saiu muito grogue da eliminação na Libertadores para a LDU, que a gente acabou de citar. Aí deu uma recuperada, ameaçou se recuperar vencendo esse jogo contra o Fortaleza, mas que a derrota para o Palmeiras, do jeito que foi um nocaute. O time agora não tem mais reação. E pior, não tem mais, parece, mobilização. ¿Você vê assim também? O diagnóstico, Plija, é muito fácil de dar, né? Qualquer um pode ver hoje um São Paulo totalmente desconectado emocionalmente, né? Sem energia, entre os jogadores, entre a torcida e a diretoria, entre treinador e diretoria. Há uma desconexão emocional que, obviamente, se refleja no campo, né? Isso é muito simples de diagnosticar. Lo difícil é, como São Paulino, inclusive, ¿cuál es la solución? ¿Qué solución dar? Criticar es fácil, ver el problema es más fácil ainda. El problema es ¿y cómo solucionamos esto? ¿Cómo se movimenta este monstruo que es São Paulo para que vos tengas esa energía, esa motivación, esa pasión, esa conexión? ¿Cómo se faz? Eso es lo que yo, como no tengo una respuesta clara, yo prefiero a veces no ser tan acedo nas críticas, porque eu também sofri, né, com derrota em São Paulo, também teve minha vitória, obviamente, mas não é tão clara a saída. Qual é a saída? ¿Mudar de treinador? Qual é a saída? ¿Cambiar de diretoria? Qual é a saída? Não sei, eu não imagino um episódio, não imagino... Mas em cima do que o Plihal falou, é muito perfil do elenco também, né, Lugar? Mas se sentir, né? Porque o São Paulo, ele tem as lideranças, mas não são lideranças que talvez tenham esse impacto de empurrar. Tem tudo a ver con este momento da institución, que hay una desconexión evidente y clara que el campo refleja. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la movimentación? Yo siempre, ano pasado, até declaré muito como estaba eso encima de la mesa, que o São Paulo precisa una grande renovación. ¿Qué es una renovación? ¿Una SAF? No sé, puede ser. También tem SAF que he negado. Yo siempre imaginé o São Paulo fazer como o Bernabéu, como o River, uma grande transformação do Morumbi, algo que una de novo... A partir daí. Algo que una de novo torcedor, energia no campo, diretoria, jogadores, não sei, algo similar, algo diferente, como era antes, né? Porque você vê que não há energia. Quando você pensava isso, a dívida era de 300, hoje é de quase 1 bi. Sim, bueno, aí que está. Acho que esse é o problema. Recuperado. O problema é estar muito tempo fora do Morumbi. Então, como eu não tenho realmente a resposta, não sei. Não sei. Que nome? Já passou Raiz, já passou Rogério, já passou Muricy, já passou Lugano. Todos os técnicos. Que presidente? Já passaram Hoje presidente? eu só vejo de imediato só existiria uma saída para São Paulo. Qual?
a mobilização da torcida. Como Sim, mas a torcida já não acredita. Para tentar resgatar a alguma torcida de coisa. São Paulo já não acredita na torcida organizada, por exemplo. Já não há entre as torcidas, já não há. São Paulo ninguém acredita O São Paulo ninguém. vai ficar um tempo agora sem o estádio. Ninguém acredita em ninguém. Então, e hoje, então? Você no mês de novembro, que pro bem ou pro mal é o mês que se define a temporada. Isso. Você, lá no início, já havia alugado o seu estádio para o mês quase inteiro. É possível, ainda não é certo, que o São Paulo só faça mais um jogo no Morumbi até o final do ano. Contra o Bahia no sábado que vem. Depois, talvez, contra a Juventude Internacional, talvez, Internacional mais chances do jogo ser no Morumbi. Contra Flamengo e Bragantino, Vila Belmiro. Se você tá jogando, Luiz, e você sabe que a tua casa vai estar alugada para show, na hora da onça beber água, que mensagem que você recebeu da sua direção? Que não acredita em nós. Que não bota fé nenhuma? Não bota fé nenhuma. Já era ruim se tivesse numa situação melhor. Imagina se o São Paulo estivesse jogando semifinal de Libertadores. Isso não é de agora. Já ia ser ruim. Não é de agora, né? Lá atrás já tinha feito isso. Já. Copa do Brasil, jogos Agora, decisivos, o São Paulo já poderia ter perdido. Precisando da torcida, da sua casa, na situação que tá, a situação é muito pior do que a gente imagina. Essa sequência que eu falei, de 7 derrotas em 8 jogos, não acontecia 1936. 36. Esse número é impactante demais. Nem nós, nem o time de 2003, que nem... Se não perdíamos ninguém. 13. Se não perdíamos ninguém. Não, o de 3 era São Paulo do Tele. Em 2003 não perdíamos ninguém. Era 0-0, 0-0, 1-0. 1-0. Chutão pra Agora outra coisa, Luga. Passe. Hoje o São Paulo anunciou que o Márcio Carlos Magno, que é o superintendente de gestão do clube, passa a fazer parte da diretoria de futebol, inclusive despachando ao lado do Júlio Casares, a partir de hoje, ou desde hoje, todos os dias na Barra Funda. Claro que isso também parece ser um movimento para afastar cada vez mais o atual diretor de futebol, Carlos Belmonte, do clube, das suas funções. Eu, pelo que eu senti, pelo que eu me informei, sei que o Belmonte, até o final do ano, não largará o osso. Ele não vai pedir o boné. Não vai acontecer. Como é que você, já nesse clima instaurado, vai conviver com o presidente do clube rachado com o principal membro da direção de futebol? Como é que isso pode dar certo, Lugano? Não sei se está certo ou não, mas obviamente que está certo, mas é resultado de justamente malos resultados, de essa energia negativa que vai se contagiando quando as coisas não acontecem. O jogador absorve. E o jogador absorve e você vê... Salário atrasado. É difícil, por isso. É difícil achar um culpado, difícil achar uma situação que leva a isto. Também difícil achar uma solução específica. Se eu soubesse, eu falaria. Mas realmente eu não encontro muito bem qual é o caminho para movimentar novamente toda essa estrutura, esse universo que é São Paulo. Como foi, por exemplo, o ano 2017, que nós estamos mal na tabela, mas se movimentou todo o Morumbi, todo São Paulo, lotamos estádios, saímos de zona de arrashamento. Esta situação... Mas a torcida não tem mais saco para fazer isso. Não, porque o jogador também não contagia, já não há muita credibilidade com a diretoria. Já descrédito, você vê que o treinador faz declarações como que ele não é responsável, como tem coisas que ele não pode assumir. Pior do que o torcedor não acreditar é quando o jogador não acredita. Mas o jogador tem que... Isso eu posso dizer, o jogador é emoção e energia. Ele tem que, né? Dar a vida, mas o jogador não acredita, falta o torcedor percebe aquela arquibancada. Tomara que esse movimento de São Paulo em torno ao último grande objetivo. Em relação ao Márcio, não pode ser um movimento político? Não, o Márcio Carlos Magno preparação, ao que tudo indica, o candidato do Casares para a sucessão presidencial. Então é uma eleição que só acontece no final do ano que vem. Sim. Se a gente for empurrar o futebol desse jeito até o final do ano que vem... O ano que vem pode ser muito pior do que foi. Talvez, André, seja a única movimentação grande de São Paulo fazer uma grande, justamente, movimentação de marketing interna e externa,
falando que a Libertadores é nosso mundial este ano, né? E este último mês o torcedor de fora para dentro começa a colocar energia positiva, também obrigação ao jogador, né? Classificar para Libertadores, você diz? Mas por isso mesmo, tem que ser um Mundial de São Paulo daqui para frente, tem que ter né? algum objetivo. Um objetivo em comum, que una. 7 pontinhos, faz 45. Não, bueno, André. Mas aí que a gente fala um pouco do elenco. Pelo amor de Deus, Plirra. Ganhou 1 em 8. Não, mas André. Perdeu os outros 7. André, aí que está. Essa é hoje a mentalidade murchado que do torcedor, o medo, né? Mas como se faz para justamente movimentar este universo para que o objetivo seja, puxa, vamos a Libertadores de novo. Esse é o nosso Mundial. Falta um mês. Vamos todos juntos. Como se faz? Quem? Que imagem? Que cara? Que capitão? Que referente? Que treinador? O elenco do São Paulo que não líder, tem esse que perfil. líder de torcida? É um perfil mais de murchado. Claro, que líder de torcida que não tem? São Paulo jogou todo. Ô, Plirra, agora rapidinho, só pra gente dar os parabéns mais uma vez ao Mirassol, né? É isso, galera. Um trecho para vocês aí do Resenha da Rodada. Lugano, Luiz Fabiano e os outros comentaristas aí falando do São Paulo, desse atual momento do São Paulo que não é dos melhores. O São Paulo vem nessa fase aí, principalmente ali após a eliminação, pausa para a data FIFA. O São Paulo vem de resultados, muitos resultados, né, bem ruins, e precisa dar uma resposta para o torcedor. O que já era ruim piorou com a vitória do Vasco ontem contra o Fluminense. O Vasco venceu, passou o São Paulo ali na tabela do Brasileiro. O São Paulo caiu para 9º, está fora da zona de classificação para Libertadores. E o momento do São Paulo não é dos melhores, né? Muitos torcedores já comparando, como vocês viram aí também o pessoal da Gazeta, né, colocando ali, fazendo a comparação entre Crespo e Zubeldia. Os números, está certo que o Zubeldia tem bem mais jogos, né, do Brasileiro, mas o Crespo, quando chegou, até que o time conseguiu encaixar, né, uma sequência boa de vitórias, mas depois, principalmente ali após a eliminação na Libertadores, a coisa começou a desandar e o São Paulo já vem aí de várias derrotas, né? Então tem que abrir o olho porque a coisa tá feia, né? O São Paulo precisa dar uma resposta para o torcedor, né? Perdeu a última rodada para o Mirassol, já tinha perdido para o Grêmio, perdeu também para o Palmeiras, venceu contra o Fortaleza, mas depois 3 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Mirassol. E antes já tinha perdido para o Ceará, jogando em casa no Morumbi, após o jogo de volta, né, no Morumbi contra a LDU. O São Paulo com várias derrotas, né? Perdendo para o Ceará, perdeu para o Palmeiras, para o Grêmio e para o Mirassol, só uma vitória contra o Fortaleza. Então, essa próxima rodada aí o São Paulo precisa vencer, né? Precisa dar uma resposta. Joga contra o Bahia e depois joga contra o Vasco, aí já um confronto direto já, os times que estão brigando por uma vaga ali na Libertadores, né? O Vasco vem numa crescente. Primeiro turno mesmo, o Vasco atropelou o São Paulo jogando no Morumbi. Depois o São Paulo joga contra o Flamengo, contra o Bragantino, Corinthians, Juventude, Fluminense, Internacional e fecha o Brasileiro a última rodada contra o Vitória. Mas é importante vencer nessa próxima rodada, porque em caso de derrota, aí já começa a se preocupar. Já está preocupado, né? O torcedor já está preocupado com a questão ali do rebaixamento. Eu acredito que o São Paulo não cai, porque tem times ali bem ruins mesmo, bem mais ruins que o São Paulo. Mas tem que ficar ligado, né? A alerta já está ligada aí no São Paulo, porque o futebol que o time está apresentando ali dentro de campo, não está apresentando, o São Paulo não está jogando nada, e isso preocupa o torcedor. Já não bastasse isso, a questão ali de salários. Ontem saiu, né, essa notícia de direitos, né, de imagens. São Paulo atrasa 2 meses aí de direito de imagens e tenta não descumprir aí o combinado com o elenco. A notícia que saiu ontem está até aqui no GE, né? O São Paulo atrasa aí 2 meses de direito de imagem, o que já não era bom, fica pior ainda, né, com essas notícias aí não muito boas que vem saindo, né? Mas é o time, o Crespo, né, corrigir ali algumas coisas e quem sabe já dá uma resposta aí nessa próxima partida contra o Bahia, né? É um jogo difícil, o Bahia está jogando um bom futebol, mas o São Paulo precisa vencer, precisa dos 3 pontos
até mesmo para não ver os times que estão ali na parte de cima abrir vantagem em relação, à disputa ali por uma vaga na Libertadores. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.